qual foi o objetivo e qual tem sido o objetivo ao pregar esta série de palavras? Qual é o nosso objetivo? É que a gente que afirma ser discípulo de Jesus, que a gente não tenha, que a gente não provoque em Jesus aquilo que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque o grande problema, e não é um problema novo, que já que Jesus escreveu, deixou escrito, já que Jesus ensinou, já que ficou registrado, não é um problema novo, é um problema antigo. E lá em Lucas 6, 46, a palavra de Deus diz que: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês dizem que são crentes? Por que vocês dizem que são discípulos e não fazem o que eu mando? Então, o objetivo com essa série de palavras é que a gente não provoque em Jesus esse tipo de fala. Que a nossa vida possa, de fato, exalar o bom perfume de Jesus. E na primeira palavra, eu deixei bem claro que o discípulo radical, ele é inconformado. Ele não segue os padrões deste mundo, ele não toma a forma deste mundo. Ou seja, e naquela primeira palavra, um dos principais padrões deste mundo é o relativismo. As pessoas querem tornar tudo relativo, inclusive a palavra de Deus. E quem é discípulo radical não vai relativizar a palavra, não vai relativizar os ensinos. O que Deus está ensinando, tanto o que eu gosto quanto o que eu não gosto, eu vou colocar em prática. Eu não vou colocar em prática só o que eu gosto, só o que eu concordo. Quando eu ponho em prática só o que eu concordo, eu estou relativizando. E o relativismo é o que tem bombado aí nas mentes das pessoas. Não é bem assim, você ouve isso sempre. Não é bem assim, sempre. Tanto de gente que está na igreja, quanto de gente que não anda na igreja. Está sempre relativizando. E o discípulo radical, ele é inconformado com essa postura. Ele não toma essa forma. Semana passada, na segunda palavra, eu falei que o discípulo radical, ele é semelhante a Jesus. Então, e na semelhança com Jesus, o discípulo radical, ele ama. Ele ama. E eu lembro que quando eu estava ministrando, eu disse algo do tipo, eu vou amar. O que você vai fazer com esse amor não é um problema meu. Eu não vou ficar, o que está fazendo com o meu amor? Não, eu apenas vou amar. Às vezes a gente deixa de ser verdadeiros discípulos porque nos preocupamos com o que Wanderson está fazendo, com o amor que eu estou doando para ele. Não, eu só quero amar, só quero amar, só quero amar, né? E não só a semana inteira, o ano inteiro, a vida toda. Vocês viram, né? Então, só amar, irmãos. Amar é o nosso papel. E hoje eu quero dar continuidade, porque não dava para trabalhar esse outro ponto no domingo passado, ia ficar muito extenso. Então eu quero dar continuidade dentro da série que o discípulo radical, ele é semelhante a Jesus. Então hoje nós vamos caminhar na semelhança, para entender quem é Jesus e a postura de Jesus. Porque entendendo a postura de Jesus, é a mesma postura que eu vou ter. Amém ou não amém? Aleluias. Glória a Deus. Então deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Qual deve ser a maior ambição do discípulo? Qual deve ser? Você sabe, Samuel? Qual deve ser a maior ambição do discípulo? Ser igual ao seu mestre. Essa tem que ser a maior ambição de um discípulo. Se você tem outra, não tem problema, só não pode ser maior que o desejo de ser igual
a Jesus. Essa deve ser a ambição. Essa deve ser a minha ambição. Essa deve ser a nossa grande ambição. Tornarmos-nos pessoas iguais a Jesus. Porque, irmãos, discípulo de Jesus não é aquele que apenas muda de religião. Tem muita gente confundindo mudança de religião com discípulo. E mudar de religião, só mudar de religião, não nos garante nada. Porque não adianta mudar de religião e não mudar de vida. E é o que muita gente pretende. Ou seja, as pessoas, quando elas mudam de religião, elas mudam procurando uma melhora, mas uma melhora para si. E na busca dessa melhora para si, não procura mudar de vida. Muda de religião, mas não muda de vida. E é desejo de Jesus que você, que eu, que nós nos tornemos um outro tipo de gente. Que a gente se torne pessoas semelhantes a Ele. É Jesus quem deseja. É Jesus quem tem esse projeto para você, para mim. Ele quer que você seja um outro tipo de pessoa. E que tipo de pessoa? Um outro tipo de pessoa exatamente igual a Ele. Temos que ser como Jesus. Não faz sentido o crente não ser semelhante àquele a quem ele serve, àquele a quem ele adora. Não faz sentido. Agora, o que é necessário para ser como ele? O que é necessário? Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13, olha o que é que a palavra de Deus diz. Marcos 3, verso 13. Marcos 3, 13 diz: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. O que é que esse texto está falando? Dentre tantas coisas, esse texto está falando sobre proximidade. É ou não é? Está falando de alguém próximo. Porque só na proximidade será gerada a intimidade. Só as pessoas mais próximas têm intimidade. Diga assim: a proximidade gera intimidade. É isso que é necessário para ser como Ele. Estar próximo, estar perto. Porque em Romanos 8, 29, texto que a gente leu na semana passada, diz que é para serem conformes à imagem de seu Filho. Quando nós confessamos que somos cristãos,
Quando a minha boca, quando a turma lá na faculdade pergunta, chega para a Flor e pergunta assim, você é evangélica? Ela diz, sou. Então, quando ela diz, eu sou evangélica com a boca, e aqui é só um exemplo, quando ela, lá na faculdade, ela diz, eu sou evangélica, eu sou uma cristã. Então, quando ela diz que é uma cristã, a vida dela, em hipótese alguma, deve ser diferente da vida de Jesus Cristo. Se você é crente e os seus vizinhos sabem que você é crente, porque você anda com a Bíblia, você tem um horário de culto e as pessoas elas prestam atenção na nossa caminhada. Então, quando você declara que é crente, quando o seu vizinho pergunta, você é de qual igreja? Você é católico? Não, eu sou crente em Jesus. Então, quando você diz com a sua boca para o seu vizinho que você é crente em Jesus, em hipótese alguma, a sua vida deve ser diferente da vida de Jesus. Em hipótese alguma. Olha o que John Bolton escreveu. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. A pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. A nossa prática de vida é a mensagem. Irmãos, temos falhas e teremos. Não vamos deixar de tê-las. Porém, a nossa semelhança com Jesus deve ser maior que as nossas falhas. Porque a mensagem que eu transmito, ela não é apenas falada, é a minha prática de vida. E eu tenho muitos defeitos. Eu erro bastante, irmãos. Eu piso na bola demais. Mas, e não é porque lá na frente eu quero me defender. Não, não. É porque, na verdade, no caminho eu gosto de mim mesmo, por causa do mestre. Não tem como você ser diferente. Eu gosto de andar mais na linha do que fora dela. Não sei se é assim com você. De vez em quando eu saio da linha. Você também sai? Ou sou eu? Diga que sai, irmão, para eu não me sentir o pior dos crentes. Sai, né? Pronto. Mas eu procuro estar mais na linha. Não é toda hora que eu pego o chicote para virar a mesa dos cambistas. Não, não é toda hora, não. Não é toda hora que eu saio batendo de chicote, não. Eu procuro estar mais na linha. Por quê? Porque não vai fazer sentido algum se assim não for. E na hora da prática de vida, as pessoas elas podem até não gostar, mas se você tem uma prática de vida e carrega essa prática de vida semelhante à de Jesus, as pessoas elas vão te respeitar. Pode ter certeza. Elas podem até não gostar de você, mas que elas vão te respeitar, vão. Até mesmo porque nem todo mundo precisa gostar da gente. Mas a gente precisa obter o respeito por parte das pessoas, inclusive daqueles que não gostam da gente. Olha o que um ex-muçulmano escreveu. O nome desse ex-muçulmano é Iskandar Jaded. Iskandar Jaded. Se todos os cristãos fossem cristãos, olha o que ele escreveu, um ex-muçulmano. Se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria mais islamismo.
Mas, se todos os cristãos fossem cristãos. Porque você sabe melhor do que eu que tem aqueles cristãos que não são cristãos. E por que eles não são cristãos? Porque a prática de vida não é semelhante à de Jesus. O discípulo deve ser exatamente igual ao mestre. Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, verso 7. O discípulo deve ser exatamente igual ao mestre. Então, Mateus 5, 7 diz, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus está falando isso para quem? Para quem, Samuel? Para os discípulos. Para os discípulos. Jesus está dando uma aula para os discípulos, porque aí é o mesmo texto lá de Marcos. Ele chama a si, e chama para perto, e aí ele começa a ensinar. E aí em Mateus 5, 7, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Qual é o tema da aula que Jesus está dando para os discípulos? Qual é o tema da aula, Carla? A escola de líderes aí de Jesus. É a escola de líderes. E qual é o tema dessa aula aí agora? Nesse versículo, qual é o tema da aula? Misericórdia. Jesus está falando neste versículo sobre misericórdia. Agora eu pergunto, Jesus tinha autoridade para ensinar sobre misericórdia aos discípulos? Sim, sim ou não? Não ouvi. Jesus tinha ou não tinha? E por que ele tinha? Porque ele era o quê, Keilton? Ou seja, ele vivia misericórdia. Ele tinha autoridade para ensinar sobre misericórdia, porque ele vivia misericórdia. Ele não apenas discursava a respeito de misericórdia, ele vivia de fato e de verdade. Tanto é que em Lucas 6, no versículo 36, olha o que é que ele diz em Lucas 6, 36. Lucas 6, verso 36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é. Ou seja, Deus é misericordioso. Eu e o Pai somos um. Então Jesus está ensinando sobre misericórdia. E o discípulo tem que ser exatamente igual ao mestre. Mas para ser exatamente igual ao mestre, o discípulo ele precisa estar próximo. O discípulo tem que estar perto. Porque só próximo e perto ele terá intimidade suficiente para pegar os cacuetes do mestre, para pegar as ideias do mestre. E aí, aquele convívio com o mestre vai moldando. De tanto você estar perto, de tanto você conviver com aquela pessoa, você vai pegando os cacuetes. Vai ficando igual. E quando você olha, você diz, é fulano. Não, mas anda tão perto que até você vê, olha o jeito, olha a forma. Está ficando igual. Então Jesus está dando uma aula sobre misericórdia. Então, se ele está falando sobre misericórdia, e ele é misericordioso, o discípulo, então, tem que ser o quê? Se é semelhante a ele, o discípulo tem que ser o quê? Mas o que é misericórdia? O que é misericórdia? Eu já ensinei isso aqui.
que é misericórdia? O escritor André Chourac, guarde esse nome, André Chourac, diz que a palavra hebraica usada por Jesus, quando ele fala misericórdia, porque Jesus, você não pode esquecer que Jesus é hebreu, Jesus é judeu, e o judeu, ele basicamente fala dois tipos de idioma, dois idiomas, o hebraico e algumas rabiscadas no aramaico. Então, quando Jesus está proferindo o discurso, ele não está proferindo o discurso em grego. Primeira coisa que a gente tem que entender, depois é escrito em grego, mas quando ele está falando em hebraico, que é a língua materna dele. Ele é um judeu. Então, a palavra hebraica, quando Jesus fala, segundo o André, a palavra hebraica que Jesus utiliza, essa palavra faz referência ao útero da mulher. Então veja, misericórdia, quando Jesus está dizendo bem-aventurados, sejam, volta lá, Mateus 5:7. Quando Jesus diz bem-aventurados os misericordiosos, Jesus está dizendo assim, olha, essa palavra faz referência ao útero de uma mulher, ou seja, misericordioso é aquele que carrega em seu ventre pessoas frágeis e vulneráveis. Porque ao frágil, ao vulnerável, ao fraco, ao outro, é necessário oferecer misericórdia. Então, o misericordioso é aquele que age como um útero. E como é que o útero age? Protegendo, guardando, suprindo. Então, queridos, o útero ele concebe, o útero ele sustenta a vida, o útero ele nutre, o útero ele abriga a vida. Então, misericordioso é aquele que cuida do fraco. Então, bem-aventurados os que cuidam dos fracos. Feliz é você quando se depara com um fraco, não para humilhá-lo, não para desprezá-lo, mas todas as vezes que você se depara com um fraco, Jesus está lhe dando a oportunidade de ser semelhante a ele. Diante de um fraco, você não vai expô-lo. Diante de um fraco, você não vai expulsá-lo. Pelo contrário, você vai nutrir. Diante do fraco, você vai protegê-lo. Diante do fraco, você vai estender a mão. Por quê? Porque você é semelhante a Jesus. E Jesus é misericórdia. Jesus é misericordioso. Jesus é um útero que concebe vida, que nutre a vida, que protege a vida. Então, bem-aventurados aqueles que cuidam dos fracos. Mas vamos ver um exemplo de discípulo misericordioso na Bíblia. Vamos a um exemplo. Eu quero pegar o apóstolo Paulo como exemplo. Semana passada eu peguei o samaritano como exemplo de amor. Eu quero pegar o apóstolo Paulo na noite de hoje como exemplo de discípulo misericordioso. Porque só consegue ser misericordioso o discípulo radical, o discípulo raiz. E o discípulo raiz, ele faz questão de ser semelhante a Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Fique bem atento, que a gente já está acabando. Você ainda precisa ir comer uma pizza ou comer um cuscuz, alguma coisa você precisa ainda fazer hoje.
Mas esteja atento aqui. Essa palavra é extremamente pertinente para um tempo como hoje. 2 Timóteo 1, verso 4. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja... Lembro-me de quê? Lembro-me de quê? Não ouvi. Lembro-me de quê? Então eu pergunto, você consegue lembrar de algo que não viveu? Quem aqui consegue? Você consegue, Maria, lembrar de algo que não viveu? Consegue, Emily? Consegue, Carlos? Você consegue lembrar de algo que não viveu? Felipe Rocha, consegue? Porque Paulo está dizendo, lembro-me das tuas lágrimas. Não é isso que o texto está escrito? Keilton, você consegue lembrar de algo que não viveu? É complicado. Porque a gente só consegue lembrar daquilo que a gente testemunhou. A gente só consegue lembrar daquilo que fez parte da nossa vida. A gente só consegue lembrar daquilo que fez ou daquilo que faz. Então eu pergunto, onde estava Paulo quando Timóteo estava chorando? Marquinhos sabe que ele fez assim uma postura de quem sabe. Onde ele estava? Eu não consigo lembrar daquilo que eu não vivi. Eu só consigo lembrar daquilo que eu vivi. E aí ele chega para Timóteo e diz, lembro-me das suas lágrimas. Então onde estava Paulo no momento de dor de Timóteo? Com ele. Porque se com ele Paulo não estivesse, como era que ele iria lembrar daquilo que ele não testemunhou? Então Paulo estava com ele, Paulo estava com Timóteo. Justamente nos piores dias da vida de Timóteo. No dia mau. No dia adverso. Quem é que estava lá? O discípulo misericordioso. Paulo. Exercitando misericórdia. Nutrindo. Dando suporte. Porque era o dia da adversidade de Timóteo. E no dia da adversidade, Jesus não abandona ninguém. Por quê? Porque ele é misericordioso. E por que que ele não abandona? Porque ele sempre terá um discípulo radical para ser misericordioso com o fraco, com aquele que está passando por um tempo de adversidade. Ele sempre terá um discípulo radical misericordioso. E que, diga-se de passagem, e que necessariamente esse discípulo não terá o título de pastor. Dá para ficar claro? Sim ou não? É porque às vezes no dia da adversidade, Newton lhe visita, Wilker lhe visita, tudo discípulo radical vitorioso. Perivaldo lhe visita. E quando a sua adversidade passa, porque o pastor não lhe visitou, você diz que quem lhe abandonou? A igreja. Você diz que a igreja lhe abandonou. Cara de pau. Porque Jesus não abandona ninguém no tempo da adversidade. Ele sempre tem um discípulo. E esse discípulo é raiz.
Esse discípulo é radical. Ele chega para nutrir, ele chega para apoiar, ele chega para chorar junto, ele chega para enxugar as lágrimas. Nós precisamos ser semelhantes a Jesus, e Jesus é misericordioso. E uma vez que ele é misericordioso, o discípulo radical também é. Com uma vida marcada pela solidariedade. O discípulo radical gosta ou gasta tempo com alguém a quem Deus ama. Está na hora de não ser apenas um frequentador de culto. Está na hora, irmãos, da gente começar a queimar essas calorias espirituais que temos acumulado semana após semana. A gente recebe calorias espirituais no domingo, a gente recebe calorias espirituais e materiais na célula. Está na hora de queimar. Sendo radical, sendo um discípulo raiz, e o discípulo raiz é como o seu mestre, e o seu mestre é misericordioso. Se o mundo tivesse discípulos radicais, não estaria como está. Vou repetir. Se o mundo tivesse discípulos radicais, o mundo não estaria como está. É que aqueles que se dizem de Jesus, quando olha o fraco, quando olha a fraqueza do fraco, olha com julgamento e não com misericórdia. Quando olha a dor do fraco, olha com julgamento e não com misericórdia. Porque, por exemplo, se a dor for fruto ou resultado de uma festa carnavalesca, o discípulo que se diz discípulo olha com olhar de julgamento. Mas não importa se a dor é fruto de uma festa carnavalesca, não importa o que gerou aquela dor. Se tem uma dor, o discípulo radical tem que entrar em ação. Ele é misericordioso, ele nutre, ele carrega a presença de Jesus. Se tivéssemos discípulos radicais no mundo, o mundo não estaria como está. Mateus 25, verso 40. Mateus 25, 40. Mateus 25. Troque aí, Roberto. Mateus 25, versículo 40. Muda aí, está no verso 1. Põe o verso 40. O rei responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É chegado um tempo, não só na igreja brasileira, mas em toda a igreja espalhada na face da terra, é chegado um tempo em que os discípulos radicais precisam se levantar. Mas eles precisam se levantar assim como Jesus. Não pode ser diferente. E para finalizar, eu quero ler mais uma vez Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão. Agora só as mulheres podem ler, por favor? Agora os homens. Toda a igreja? Bem-aventurados os misericordiosos,
pois obterão qual é a promessa para a vida daqueles e daquelas que desejam ser igual a Jesus? Qual é a promessa? Qual é a promessa? Eles alcançarão o quê? Eles quem? Os discípulos radicais. A promessa é: vocês vão alcançar misericórdia. O que é que Jesus está prometendo aí, Keilton? Jesus está fazendo a seguinte promessa: assim como você cuida das pessoas, Deus vai cuidar de você. Quem cuida? Quem cuida? A gente já passou por muitos momentos adversos. Mas em um dos momentos adversos da nossa vida, eu lembro como hoje, foi muito claro quando eu declarei dentro de mim essa verdade. Ninguém aqui gosta de receber um diagnóstico adverso. Ninguém. Mas, de vez em quando, eles chegam. E alguns chegam, e eu creio que todos eles chegam, eu creio particularmente, que todos eles chegam para a glória de Deus. Dando certo aos nossos olhos ou não dando. Sempre chega para a glória de Deus. E eu me lembro muito bem que quando a gente recebeu o diagnóstico adverso da saúde do nosso caçula, primeira coisa que eu disse para Deus, quietinho, não pronunciei nem nada. Eu disse, eu não tenho tempo para cuidar dele. E o Senhor me prometeu que enquanto eu estiver cuidando das tuas coisas, o Senhor vai cuidar das minhas. Porque quem cuida de gente será cuidado por Deus. Mas isso você tem que ter muita convicção. Porque ser misericordioso, muitas das vezes parece ser um fardo pesadíssimo. Mas não é. Porque enquanto você cuida, Deus está cuidando de você. Ele não é homem para mentir. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, bem-aventurado quem cuida, bem-aventurado aquele que é semelhante a mim, porque enquanto Jesus estava cuidando das coisas do Pai, enquanto Jesus estava cuidando daquilo que o Pai mandou ele cuidar, o que era que o Pai estava fazendo? Cuidando dele. Em nenhum momento o Pai deixou de cuidar de Jesus. Mesmo quando tudo parecia ter chegado ao fim. Mas a promessa é, se você é misericordioso, ou seja, se você cuida, assim como você cuidou, o pai diz para o filho, eu agora estou cuidando de você. Diga para o irmão que está do lado, quem cuida, será cuidado. Não desista. Discípulos radicais é a resposta de Deus para quem precisa de ajuda. Tem alguém precisando de ajuda. Seja na sua vizinhança, seja na sua faculdade, seja no seu local de trabalho. Tem alguém com uma religião diferente da sua, precisando de ajuda. Só que não é a religião. O fato é que você é semelhante a Jesus.
Não importa se a mulher é cirofenícia, não importa se a mulher não está inserida nos ritos judaicos, não importa se ela não pertence ao meu povo. O que importa é que é um outro ser humano e eu sou semelhante a Jesus. E se eu sou semelhante a Jesus, se há um outro humano precisando da minha ajuda, ou seja, da misericórdia, a não ser que eu seja apenas um frequentador de culto. Diga, o propósito de Deus é nos fazer como Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Próximo domingo, a gente encerra essa série de palavras. E eu continuo com um desejo muito forte no coração de ter uma igreja radical, de ter uma igreja raiz. Você recebe essa palavra? Então dê um forte aplauso a Jesus.